Meus amigos, boa noite. Estamos iniciando a nossa 14ª aula do curso O Fim dos Tempos 2, Profecias. Desculpe a gente entrar um pouquinho mais tarde, porque nós tivemos problemas técnicos aqui muito importantes, mas os meninos se viraram e estamos no ar. Muito bem, hoje o filme nosso, que é a campanha nossa do suicídio, inclusive um filme novo feito pelo James e pelo Rodrigo, ele deve entrar no final por causa desse problema técnico que nós tivemos. Então nós já vamos entrar diretamente na aula, porque essa aula é a nossa penúltima aula, né? Nós já temos 29 aulas sobre esse tema, contando com a de hoje. E hoje é muito importante a gente abordar determinados aspectos que eu prometi. Então hoje nós vamos falar sobre as hipóteses reunidas que eu falei na semana passada. Nós vamos falar um pouco sobre São Malaquias, que tem uma profecia sobre os papas, e os 4 cavaleiros do Apocalipse, com a interpretação de Ubaldi. E vamos falar um pouco sobre Nostradamus. Então essa é a nossa missão, é a nossa tarefa no dia de hoje. E uma tentativa da gente esclarecer melhor determinados aspectos de algumas profecias, principalmente casando algo de Nostradamus, Ubaldi e Malaquias, para que a gente entenda melhor. Então vamos lá, nós vamos iniciar direto e no final, se tudo correr bem, nós lançamos o nosso filme. Vamos lá então. Primeiro slide, por favor. Pessoal, lembrando que semana que vem nós estamos de férias, então vai ser a nossa última aula, semana que vem lá de Goiânia, no dia 14, e no dia 15, né, em torno aí de 3 meses, nós estamos iniciando o nosso 12º curso, O Caminho da Prece à Mente Silenciosa. O final vai ser no dia 21/6 e serão também 15 aulas. Próximo. Bom, então, uma coisa que nós não temos dúvida, uma coisa que nós temos certeza, né? Os tempos são chegados e é no 3º milênio. Então, isso aí nós, desde o início, não tivemos dúvidas. Trouxe aqui uma passagem que nós já mostramos, mas só para a gente lembrar, né? Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos, Prolegômenos. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. É essa era que nós estamos estudando já há 29 aulas e estamos procurando cada parte dela para que a gente possa entendê-la melhor. Próximo. Vimos que as nossas certezas se diz nesses pontos principais. Os tempos são chegados, é no 3º milênio, 2001 a 2099, e provavelmente teremos 4 grandes acontecimentos, que é a grande tribulação, a aula, a ressurreição, o último êxodo e o porvir. Hoje vamos falar muito sobre isso aqui. E estamos no período de destruição e procuramos o apogeu. Próximo. Nós vimos então que o século XX é importantíssimo, que o século XX marca a transição. Então, semana passada, com a palavra de Bittencourt através do Chico, nós vimos que o cristianismo, em suas origens simples e puras, iniciou um ciclo de progresso espiritual. Então lembra, iniciou lá na semeadura e o cristianismo foi um marco importantíssimo, que foi o grande ciclo no planeta. E o século XX, com suas concepções de liberdade dentro da razão e da ciência, assinala a transição entre a morte do mundo material e o nascimento de uma nova era. Então, o século XX findou uma era e iniciou outra. Então, nós já estamos na nova era, porque findou no século XX. E todo esse processo ocorre no 3º milênio. Próximo. E vimos quais são os processos, né? A grande travessia, que é a saída do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração, é composta de semeadura, que iniciou lá nas tradições mais antigas do mundo, e tem como marco final passagem por Cristo, no sentido do ponto principal do progresso, até o Chico, a desencarnação do Chico. Não que não continua, mas só como referência para a gente raciocinar. A transição é feita no século XX, é a principal transição, marca o mundo velho e o mundo novo. A destruição, nós já estamos nela há 3 séculos, 277 anos, então praticamente 3 séculos, desde 1740, que é a nossa média dentro dos ciclos que nós montamos nas aulas passadas. Depois da destruição, terá um período árduo de reconstrução, aí vem um período que consolida esse mundo de regeneração e vamos para a vivência plena. A nossa hipótese, baseada em várias coisas que nós já mostramos, é que essa vivência plena se dará de 2.520 a 3.000, ou no máximo 2.700 a 3.000. Essa é a nossa hipótese. Próximo. Nós vimos que tudo isso pode ser calculado dentro de um tempo, t é igual a 7x,
Isso aqui é importantíssimo para a gente entender, porque ele está em tudo. Hoje mesmo eu falei com o Rubens sobre Noé e mandei ele ver lá que Noé é a arca da evolução, é o símbolo da evolução. E você vai ver lá que os animais são sempre 7, inclusive Noé, mas os sete pessoas da família dele, que significa esse tempo aqui. Se você for lá na arca de Noé e ler, você vai ver lá que nada mais é, inclusive as razões áureas da construção da arca de Noé, mostra que exatamente a razão áurea, que é a sequência de Fibonacci, que é a espiral e que mostra a evolução. Então nós vamos ver que esse 7x pode ser representado como 4x mais 2x mais x, que vai dar um ciclo, o principal ciclo de 2.520 anos, que nada mais significa que 12 vezes 30, que é 360, x 360, dá 2.520. E temos a metade dele, que é 1.260, que se repete em vários e vários ciclos. E nós vimos que 7x pode ser um ciclo, um período, uma civilização, como foi a Atlântida, como foi a Lemúria. Nós podemos ter um ciclo maior, representando períodos da nossa história de grande importância, como foi nos últimos 12 mil anos. E estamos agora num ciclo universal, que envolve não só o nosso planeta, como vários outros planetas. E temos o ciclo de 7 igual a 7x, a involução e evolução, ou seja, a saída do sistema e o retorno ao sistema. Próximo. Nós vimos que isso pode ser jogado dentro da espiral de Fibonacci, né? E é a sequência Fibonacci que dá uma espiral, e essa espiral pode ser jogada dentro dos ciclos, com os 4 quadrantes, dando a divisão e a multiplicação, mostrando todos os ciclos que nós já estudamos durante todas essas últimas aulas. A força do mal individuadas. Vamos lá? Nós vimos que essa força do mal ela pode ser individuada em 3 grandes processos, que é o número 666, que nós mostramos a origem dele, né? Os filhos de Nironde, que foi onde iniciou todo o poder na Terra, a Torre de Babel, e ela pode ser representada como o principado do mal, a igreja apóstolas ou igrejas do mundo, a igreja de Pérgamo, e pode ser representado com os grandes reinos, os reinos passados e os futuros, os de hoje, que nós vamos mostrar hoje na aula. Próximo. Vimos que ele pode ser individuado ou personificado no príncipe do mundo, no papado e nos falsos profetas, que é a principal figura da igreja apóstata, e no anticristo ou o assolador, conforme nós já vimos com o nosso Daniel. Continuando. E vimos que no final dos tempos, o assolador, o anticristo, né, como diz Nostradamus, ele vai acabar unificando e derrotando tudo, como aconteceu com Hitler. Nós mostramos que esse mesmo fenômeno vai mostrar, e ele vai ser médio desse príncipe do mundo. Continuando. Então, vamos ver o que o Petro fala, né? O anticristo é uma força, é a doutrina teomaterialista, a ideia anticristã, que na história vai sendo personificada em vários indivíduos, mas com as mesmas finalidades, tal como no Apocalipse. Essa força está contra toda concepção espiritual que ela quer destruir. Seu método é a desordem, seu objetivo é desorganizar tudo, sua verdadeira meta é o caos. São os princípios de Satanás, as forças do mal estão claramente individuadas. Tem muita gente que usa essa expressão para dizer o seguinte: a história toda sempre teve 666. É lógico, toda força que representa o mal, ela pode ser classificada dentro dessa força. Falar assim é não entender absolutamente nada das forças que regem não só as personalidades, como regem as personalidades coletivas. Então, naturalmente, nós, quando assumimos determinada posição, como ele diz bem claro aqui, ateu materialista, anticristã, maldade, crueldade, nós podemos personificar essa força. Agora, o número 666 é guardado para personificar as grandes figuras humanas que desviaram do seu campo de ação ou trouxeram a maldade como princípio básico de atuação, de conduta. Então aí é classificado, mas você pode colocar isso em todos. Tanto é verdade que nós mostramos aqui, na própria descida involutiva, que esse número surge espontaneamente pela soma das idades, dando 666, que é uma representação. O ponto maior de representação é o anticristo, o príncipe do mundo e o papado, as grandes igrejas que vão dar essa visão maior. Mas não tem a menor dúvida que através da história você vai classificar várias pessoas dessa forma. Próximo. Nós vimos que existem 2 igrejas no mundo, né?
desde o Velho Testamento, né? Mas aqui nós pegamos só o Cristo, para mostrar o quê? Que existe sempre duas igrejas, a igreja do Cristo e a igreja dos homens, e na igreja dos homens, fora da igreja não há salvação, lá no Cristo, fora da caridade não há salvação. Próximo. Nós vimos que o Cristo nunca deixou de estar presente, principalmente para aqueles que o seguem, porque ele disse claro que estava vivo, e nós mostramos isso desde os apóstolos até nos grandes santos que estiveram pela igreja católica. Próximo. E nós vimos que nós somos continuidade dessa igreja em termos de espiritismo, não como espiritismo, como movimento espírita, mas como aqueles que seguem o ensinamento dos espíritos. Próximo. Nós vimos que a abominação da desolação, ela tem 3 grandes ciclos, como tudo que nós já vimos nesse nosso curso, e ela pode estar nos dias de Daniel, com a destruição do templo e com a ida para a Babilônia. Depois a abominação ocorreu desde a época antes do Cristo, né? Quando foi invadida Jerusalém pelo rei Sírio Antíoco Epifânio, e também em 70, quando Tito, sobre as ordens de Vespasiano, invade Jerusalém. E a abominação na desolação do tempo do fim, que nós vimos que é a destruição da igreja, principalmente o símbolo do Vaticano, que nós mostramos até mensagens de Emmanuel sobre isso. E hoje nós vamos mostrar as profecias que falam sobre isso aqui. Próximo. Pessoal, eu fiz uma tentativa, desculpa o gráfico desse tamanho, mas eu fiz uma tentativa de pegar todas as hipóteses que nós colocamos e reuni-las. Por isso que eu falei lá no início da aula, hipóteses reunidas. Então vamos ver essas hipóteses reunidas. Vamos lá. Então a primeira coisa, nós estamos aqui em 2017, a primeira hipótese, que é daqui 17 anos, temos a primeira data, ou a primeira variável para a destruição das igrejas apóstatas. O símbolo é Vaticano e Papado. Então essa é a primeira igreja, essa é a primeira hipótese, é a primeira variável. Lembra que é sempre um período, nunca é uma data. Então eu estou falando em ciclos e estou falando em períodos e não em data. E é a primeira variável, 2034. Depois disso, daqui 38 ou 40 anos, a partir da nossa época atual, 2017, nós temos a primeira variável para a grande tribulação, a holo-ressurreição e o último êxito. Então quer dizer, poderá ocorrer em 2055 ou 2057. Certo? Daqui 38 a 40 anos. A primeira variável para a grande tribulação. Aqui é a primeira variável para a destruição da igreja apóstola, que ela acontece antes desse processo aqui. Depois disso, 2064, daqui 47 anos a partir da nossa data, nós temos o segundo período ou variável para a destruição das igrejas apóstolas, símbolo Vaticano e Papado. E 2109, nós vamos ter o terceiro período ou variável para a destruição da igreja apóstola, símbolo Vaticano e Papado, daqui 92 anos. Ou o quarto período, eu pus 4 de cada um para poder facilitar, né? O quarto período para a destruição da igreja apóstola até 2125. Então, 2034, 2064, 2109 e 2125 são as quatro hipóteses que nós temos, baseado nos nossos estudos, para que ocorra a destruição da igreja apóstola, a queda da grande prostituta, a queda de Babilônia. Essas são as 4 principais datas dentro das nossas hipóteses e das nossas variáveis, entendendo sempre como um período. E dentro das nossas hipóteses e variável, nós temos como a primeira data para o período da grande tribulação, holo-ressurreição, o último êxodo, 2055 e 57, a segunda data, 2133, está aqui o segundo período ou variável para a grande tribulação, holo-ressurreição e o último êxodo. A terceira e quarta data, 2212 e 2370. Então, dentro da nossa visão, vai de 17 anos caminhando a 38 a 40, ou a última data para a destruição da igreja, 2125 ou 2370, o máximo na nossa hipótese. Dentro dessas variáveis, nós julgamos que esse processo todo que nós estamos em busca, que é o apogeu da destruição, provavelmente ocorre aqui, entre 38 a 40 anos e 116 anos. Essa é a nossa hipótese principal, 2133, 2055, 2057 a 2133. Então aí estão todas as nossas hipóteses reunidas. Não só as hipóteses da destruição, a queda da Babilônia, que ocorre sempre antes da grande tribulação, é um sinal. Tanto é verdade que Jesus diz, olha, na hora que você vê o assolador, na hora que você vê lá o que o Daniel fala, está próximo.
Então, é exatamente, na hora que há a queda da Babilônia, nós estamos próximos. Então, exatamente dentro desse princípio. E a nossa principal hipótese está aqui, ó, 2055 a 2057 a 2133. Ah, Maurício, mas poderá correr mais tardiamente? Pode correr em 2012. Pode correr mais tardiamente? Pode, 2370. E pode ser totalmente diferente? Pode, porque nós temos as variáveis, eu já expliquei aqui. Vamos lá então, dar um cliquezinho a mais. Então nós podemos chegar a 2990. Quer dizer, é a data mais tardia que nós encontramos, porque é no terceiro milênio, isso aí não escapa. Então a data mais tardia, a variável mais tardia é que ocorra aqui, 2990. Certinho? Mas a nossa principal hipótese está aqui, ó, entre 2055 e 57 a 2133. Certinho? Essa é a nossa hipótese principal. Próximo. E olha bem como é bacana essa passagem do Neo Lúcio, no livro Colheitas do Bem. Ele fala muito legal, eu gostei muito disso aqui, ó. Cada realização tem a sua hora em nosso relógio particular, quando não podemos acertar os nossos ponteiros pelo cronômetro da vontade divina. Então, logicamente, que nós estamos estudando aqui da melhor forma possível, numa visão particular, numa visão geral, na tentativa de descobrir o cronômetro da vontade divina, né? Porque ele realmente é que rege todas as coisas. Então, nós estamos dentro dessas variáveis, por isso que nós tratamos sempre como hipótese e não como uma verdade absoluta. É sempre uma verdade relativa. E aqui tem outra passagem dele também, no mesmo livro, na mesma lição, que eu gostei muito também. Quando a vontade do Senhor delibera, tudo pode ser refundido em tempo mínimo. Então você fala, mas 2999? Isso aqui, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó. Quando a vontade do Senhor delibera, tudo pode ser refundido em tempo mínimo. Depende da vontade do Senhor que dirige o mundo, o Cristo de Deus, ou todos os seus ministros e missionários do bem. Certinho? Está aí um alerta para que a gente sempre veja como variáveis. Próximo. Falei para vocês que eu queria trazer isso aqui para vocês, né, que eu gosto também desse livrinho aqui, que é a Profecias do Papa João 23, né? E essa profecia tem essa passagem que eu citei aqui semana passada, que eu fiquei de trazer, que é muito legal, que ele dá uma das hipóteses, que lembra que nós colocamos a 2033? Ele dá essa hipótese. Vamos voltar lá para poder ver, Luana? Vamos voltar mais um pouquinho, só para a gente recordar lá? Vamos lá? Aqui, 2034, né? Ele traz uma hipótese que parece aí bem próximo, vai? Olha o que ele diz. João 23, né, na época ele era cardeal. Olha o que ele fala. Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. É feita a tua vontade, no céu e na terra. São 20 séculos, mais a idade do Salvador. É tida como, né, nas tradições que Jesus nos deixou, desmaterializou com os 33 anos. Então, 2,33, nós colocamos de 2,34. Então, também está aí uma hipótese, né, de uma figura importante e que teve essas profecias, inclusive outras coisas interessantes. Mas é que eu achei mais interessante, que foi a única data que eu achei próxima de 2034. São Malaquias. Pessoal, São Malaquias é um irlandês. Ele viveu por volta de 1000 e pouco, 1090, 1094. E no final da vida dele, ele teve uma visão de todos os papas a partir de Clementino. Quais seriam os papas que a igreja teria? E é conhecido então as profecias de São Malaquias. Tem muita gente que fala, não, do início é muito certo, não, está lá as profecias. E eu aproveitei para pegar o que o Baldi fala sobre ele, para que a gente entenda. Vamos lá então. Isso aqui é de Pietro Baldi no livro Profecias. Muito mais antigo que Nostradamus é o monge irlandês Malaquias, nascido em 1094. Ficou famoso por ser compilado um Ligno Vitae, em que se acha um elenco de 111 pontífices. Então, é uma profecia de 111 pontífices. Desde o Papa Celestino II, está aqui o nosso Celestino, que, né, atuou em 1143, foi Papa nessa época, até o último Papa, Pedro II Romano. Então, o último Papa é tido como Pedro II, ou seja, seria o único Papa que teria o nome de São Pedro, que é o fundador segundo da igreja, né, de toda a sua história. Mas é interessante a gente ver que nós tivemos João 23,
né? Sem contar João Paulo I, João Paulo II, e não tivemos um Pedro. E diz que esse último seria chamado de Pedro. Tem muita gente que discute que, devido a falar que faltava só 6 papas, que o Francisco é o último. Mas nós vamos mostrar hoje que não é bem assim. E, logicamente, que sabendo dessa profecia, as pessoas que vão escolher os novos nomes, muitas vezes podem sair desse vaticínio, né? Para não confirmar São Malaquias, para não dar nenhuma visão que a igreja está sofrendo seus últimos momentos, para não falar. Então, a gente tem que pensar nisso, porque ser humano, você sabe como é que é. Nós nunca podemos esquecer que o próprio Hitler usou as profecias de Nostradamus para jogar sobre as cidades, para poder provar que não tinha jeito de como combater, porque o Hitler seria vitorioso. Então, você imagina, você é capaz de fazer isso consagrado, como faz as igrejas apóstolas também, imagina o que pode não ser feito. Então, logicamente, que nós temos de lembrar que isso pode ser mudado na forma, mas não é mudado em essência. Certinho? Então, vamos lá. E o balde continua. Achamos assim delineados também os mais recentes e os próximos futuros. Pio IX, como é que ele fala? Ele sempre tem uma frase curta, mostrando ou o brasão, ou a história do Papa, ou o que seria o seu messianato enquanto Papa. É assim que ele caracteriza os papas. Olha aqui, então, olha aqui que o balde fala, e é esse mesmo que todos os estudiosos falam. Pio IX, Crux de Cruce, Leão XIII, Lumen Coelho, Pio IX, Ignus Ardem, Benedito XV, Religio de Populata, Pio XI, Fide Intrepta, Pio XII, Pastor Angélico. O Papa atual, então na época lá, estava no Pio XII. Lembra que eu trouxe a mensagem de Emmanuel de Pio XI, está lembrado? Que está aqui o Pio XI, ó. Esse é o Pio XI que nós trouxemos aquela mensagem de Emmanuel falando sobre o que ele tinha dito. Depois, os últimos 6 da cristandade seriam Pastor et Nauta, Flor Florus, De Mediate Lunae, De Laboris Solis, De Gloria Olive e Petrus Romanos. Então, da época de Ubaldi em diante, nós teríamos 6, né? Da época que Ubaldi escreveu esse livro, nos anos 50, seriam 6 papas. E realmente é assim que está lá na profecia de Malaquias. Eu tenho várias profecias dela, de várias traduções, direta do que Malaquias escreveu. Tem vários livros dele. E é dessa maneira que está lá. Próximo. Agora, olha só que interessante. O balde continua e ele tenta, mais ou menos, estudar o que seriam os próximos papas. Né? Ele está falando sobre o futuro. Pastor Artinalta, talvez signifique viagens e providências de longe. Flor Florus pode significar um reflorescimento de homens bons, tal como a leva de mártires, ou seja, ao invés de vitória do bem, perseguição. De Meditai Lunae, mostrando-nos a igreja dilacerada por um cisma ou um antipapa, como já dizia Nostradamus, isso é, tempos muito difíceis. Nostradamus tem uma profecia que tem, em determinado momento, que nós vamos ter 2 papas. Né? É gozado que nós estamos nesse momento, né? Nós temos 2 papas. De Laboris Solis, trabalho que quer dizer esforço e sol, significando verdade, ou seja, trabalho forte para fazer triunfar a verdade. Esforço que também nos fala Nostradamus. De Gloria Olive, a oliveira é o símbolo da paz, mas será essa calma que precede o furacão, ou talvez a realização da conversão dos judeus ao cristianismo, predita por São Paulo. E Petro Romano, o dístico, lá no livro de São Malaquias, completo diz, na última perseguição à Sagrada Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará o rebanho entre muitas tribulações. Passadas essa cidade das 7 colinas será destruída e o tremendo juiz julgará o povo. Então, essa é a previsão dele. Vamos ver o que aconteceu, os estudiosos falam o quê? Vamos lá? Dá um cliquezinho. Então, o pastor Etnalta foi pastor e marinheiro, isso que significa pastor Etnalta. João 23, ele foi de 1958 a 1963, acabamos de ver a profecia dele, e ele, era interessante que ele foi patriarca de Veneza. Então está escrito aqui, ó, pastor e marinheiro. E Veneza é cidade marítima e antigo poder naval. Então, olha bem como esses detalhes que são interessantes, né? O pastor e marinheiro, o João 23, é o patriarca de Veneza. Vamos ver agora o que foi o Flor. Vamos lá? Flor das Flores. Foi Paulo VI, que foi de 63 a 78. No seu brasão encontram-se 3 flores de lis, considerada a flor das flores. É o brasão dele que identificou ele. Próximo. De Mediate Lunae, da meia lua, João Paulo I.
1978 não durou pouco, papado, um ciclo lunar. Nasceu em Beluno, bela lua. O papado dele durou exatamente um ciclo lunar, né? E olha bem o que o Baldi tinha falado aqui, que talvez poderia ser, mostrando a igreja dilacerada por um cisma, um antipapa, como já diz Nostradamus. Isso é tempos muito difíceis. E realmente aconteceu isso, né? O Baldi fez uma análise, que é uma análise de hipótese, e no entanto isso realmente aconteceu. Você viu que João Paulo não durou nem um ciclo, né? Um ciclo lunar. E ele nasceu em Beluno, que é exatamente Bela Lua. De Laboris Solis, vamos lá, que é o trabalho do sol, né? João Paulo II, que foi aquele papa que mais viajou, né? Eu estive até lá na terra dele quando eu fui à Polônia, e lá na praça tem todas as viagens que ele fez. Impressionante, né? Impressionante a quantidade de viagens que ele fez, de 78 a 2005. E olha só que interessante, o nascimento e morte dele, tanto o nascimento como o dia da morte, ocorreu um eclipse solar, né? E ele é também tido como o papa que trabalhou de sol a sol, quer dizer, não descansava, estava sempre trabalhando e viajando, né? E é muito interessante isso aqui, que é o trabalho do sol, e ele nasceu no eclipse solar e morreu, e ocorreu um eclipse solar. Próximo. De Glória Oliva, que é o Bento XVI, 2005 a 2013. Olha bem que ele escolheu o nome de Bento, que é exatamente Oliva, que é o fundador da Ordem Beneditina, que é o símbolo da Ordem Beneditina. Próximo. Vários estudiosos chamam a atenção que depois desse Bento aparece essa expressão aqui, ó, na perseguição extrema da Santa Igreja Romana, irá sentar-se. Então ele fala que aqui provavelmente tem um interregno de outros papas, que no final vem o Pedro Romano, que aqui o Baldi fala. Então alguns estudiosos levantam a hipótese que somente na hora que a igreja estiver no período final de destruição é que vem Pedro Romano. E que entre Glória Oliva e Pedro Romanos tem essa parte, esse dístico, que poderia representar outros papas. E nós vamos mostrar que Nostradamus tem uma passagem que ele fala isso, a morte de um papa e a eleição de outro papa, ainda no período da perseguição. Na perseguição extrema da Santa Igreja Romana, irá sentar-se. Francisco, que é um jesuíta e pôs o nome de São Francisco. Agora o Baldi chama a atenção, na época dele isso aqui estava muito claro, né? Que ele põe lá, ó, acresce-se ainda uma estranha coincidência. Na Basílica de São Paulo, em Roma, onde se encontram os medalhões de todos os papas até hoje, há espaço vazio para apenas mais 6. E isso coincide com a profecia de Malaquias. De tudo isso valeram-se os inimigos do cristianismo para prognosticar o fim do papado. Mas isso não quer dizer fim da igreja, assim como o fim do mundo não significa fim de tudo, mas apenas o nascimento de um mundo diferente. Tanto é verdade que nós vimos lá que quando vier o regenerador, a igreja vai ganhar um novo campo de trabalho. E nós vamos ver hoje com a profecia de Nostradamus que a destruição da igreja significa a renovação da igreja também. Pode perfeitamente mudar a forma da organização eclesiástica ou desaparecer totalmente numa civilização mais espiritualizada. Nesse sentido, termina a visão que está no centro do volume, a nova civilização do terceiro milênio. Quem já leu esse livro, o Baldi faz essa visão lá do término da igreja, né, do final da igreja. Então não poderia saber dessas coincidências. Sem dúvida que a frase, haverá um só rebanho e um só pastor, não pode significar o imperialismo religioso sobre um chefe terreno, mas apenas uma fusão de almas sobre Cristo, supremo chefe espiritual. Em nossa civilização de tipo espiritual, em uma nova civilização de tipo espiritual, é lógico que, especialmente, a religião se espiritualize e que se possam realizar transformações hoje incríveis e impossíveis, ou seja, mudança radical daquelas condições atrasadas que, no entanto, são hoje inevitáveis devido ao grau ainda evoluído da maioria. E aqui está o brasão de Francisco, ó, e você pode olhar que lá na igreja já tem um brasão para o próximo, né? Então você viu que eles preencheram o Benedito aqui, o Bento, né? E olha aqui o Francisco, olha como é que tem um brasão, você quer uma foto recente de lá, mostrando que tem um brasão ainda, né? Que figura lá, porque está todas as outras paredes preenchidas. Próximo. Os reinos. Então lembra que eu falei que a gente ia estudar os reinos. Lembra que nós estudamos lá no sonho, no grande sonho, que Daniel conseguiu decifrar, né? De Nabucodonosor. Nós vimos lá os reinos antigos, né? E vimos lá Roma, nós vimos toda a trajetória desde Nabucodonosor. Agora vamos ver os reinos modernos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então vamos lá. Então vamos ver o que está no Apocalipse.
E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Certo? Então esse é o cavalo que sai vitorioso para vencer, o cavalo branco. Próximo. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, a que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, um cavalo vermelho de guerra. Depois vemos o terceiro cavalo, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Próximo. E o quarto animal. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Esses são os 4 cavalos, está aí as 4 representações dos 4 cavalos: branco, vermelho, preto e amarelo. Ou verde claro, como algumas traduções traz. Próximo. Muito bem, agora olha o que o Baldi fala. Eu acho muito legal essa passagem, que é exatamente o que a gente tentou fazer no nosso curso todo. Os selos são abertos um a um, e eis que aparecem os 4 famosos cavalos do Apocalipse. Primeiro, o cavalo branco, depois no selo seguinte o vermelho, depois o negro e enfim um pálido ou verde amarelado, quando se rompe o 4º selo. As personagens começam a aparecer em cena, mas ainda não agem, deixando-se apenas identificar por suas notas características. A tempestade ainda não explodiu, e tudo está à espera. E estas 4 figuras foram dadas as mais diversas interpretações. Lógico, né? Pela história tem 1000 interpretações, não tem uma só. Tentemos uma também. Nós, mas tendo presente que neste ponto saímos do terreno sólido da certeza para entrar no das probabilidades, igual nós estamos fazendo no nosso curso o tempo todo. Oferecemos, pois, tudo como hipótese, porque assim exige a mentalidade moderna. Contudo, teremos em conta todas as razões positivas que corroborem essas hipóteses. Quer dizer, esse foi o modelo que nós seguimos no nosso curso, né? Então nós vamos estudar aqui, como o Baldi falou, os 4 cavalos do Apocalipse como hipótese. E, lógico que ele tem 200.000 interpretações, você vai ver que tem 200.000 interpretações. Mas nós escolhemos uma interpretação, mostramos várias, e vamos mostrar depois nas profecias de Nostradamus como é que essas profecias elas se articulam, né? Dentro daquilo que ele fala aqui, ó, razões positivas que corroborem essas hipóteses. Então vamos lá. Então, olha como é que o Baldi interpreta. Sem entrar em pormenores, coincidências e razões, que cada um pode achar e analisar por si, daremos ao cavalo branco o valor de símbolo do imperialismo inglês, ao cavalo vermelho da Rússia soviética, ao cavalo negro da Alemanha de Hitler e ao cavalo pálido dos Estados Unidos da América. Essa interpretação tem a vantagem de referir-se ao momento histórico atual. Estamos nos anos 50, acabou a Segunda Guerra Mundial. Então ele está fazendo essa interpretação, que é o que nos interessa. Vejamos agora nos selos os 4 personagens em pé até a última Guerra Mundial. Nos prodígios, o ponto de vista seria em relação ao nosso atual presente, em que o cavalo negro, ou a Alemanha, do eixo desapareceu, porque caiu e foi aniquilado. Só permanece de pé os outros 3, isto é, Inglaterra, Rússia e Estados Unidos, que achamos nos 3 prodígios, na forma de dragão, da besta que saiu do mar e da besta que saiu da terra. Ele compara com a besta e com o dragão. Essas 3 potências são hoje senhoras do mundo e guiam os acontecimentos. Então, na visão de Ubaldi, naquele momento histórico, ele interpreta o cavalo branco como o imperialismo inglês, o cavalo vermelho como a Rússia soviética, que tinha tido uma revolução e estava todo momento lá, né? Estava todo desenrolado, Stalin, etc. Depois nós tínhamos a Alemanha de Hitler, que é o cavalo negro, e os Estados Unidos da América como o cavalo pálido. É assim que ele interpretou. Por quê? Naquela época a China está distante, né? Nós não podemos jogar aqui agora porque a China está distante, mas você vai ver que eu vou trazer essa interpretação. Próximo. Pietro Baldi continua. Para justificar a individuação, individuação é igualzinho nós estamos fazendo, é o símbolo que representa. Paralela correspondente ao dragão, isto é, o cavalo branco ou Inglaterra. Recordemos as palavras que a respeito desse cavalo diz o Apocalipse. Lhe foi dada uma coroa,
e saiu como vencedor para vencer. Para a primeira besta, o cavalo vermelho, ou Rússia soviética, diz o Apocalipse, foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra, de tal forma que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Para o cavalo negro, ou Alemanha do eixo do Apocalipse, fala de medida e limitação de víveres, como na última guerra bem se experimentou, as causas da Segunda Guerra Mundial. Para a segunda besta, o cavalo pálido dos Estados Unidos, fala o Apocalipse de morte e destruição, e essas foram lançadas sobre a Europa. Tanto é verdade que teve a bomba lá, que os Estados Unidos lançou, e naquela época o balde estava sob esse impacto, né? As mancheias. Além disso, a correspondência das cores, vermelha para a Rússia e negra para o eixo, são evidentes. Os Estados Unidos aparecem também no quarto selo, como aparece na última guerra. Está aí a maneira pela qual o balde interpreta essas quatro figuras do Apocalipse. Mas olha só o que o balde já adverte naquela época. Olha o que ele diz aqui. Ó. Nós estamos na época da Guerra Fria. E o balde fala o seguinte: nesse terreno, Rússia e Estados Unidos são dois centros de egoísmo desenfreados. Dois imperialismos rivais até a morte pela conquista do domínio do mundo. As ideologias não têm influência. Essa é a realidade biológica. Os princípios proclamados são apenas mantos que a escondem. São propagandas para conquistar prosélitos. Cada um dos dois enalteceu o seu programa como o mais belo, mas ambos fazem a mesma coisa. Posto isso, a tendência a um choque é um fato. O choque é extremamente provável e a ameaça pende sobre o mundo. O que refreia os dois é o medo recíproco. Daí sua corrida aos armamentos. Não obstante, a contínua propaganda da paz, justamente porque eles só acreditam em sua própria força. Eles se espionam, e tão logo um deles tem a certeza da própria superioridade, da inferioridade do outro, estará pronto a saltar-lhe em cima para liquidá-lo. Certinho? Nós estamos diante da Guerra Fria. E olha só que interessante. Nós temos uma profecia de Nostradamus que fala que os dois se uniriam. Então você imagina, hoje que esse processo começa a ocorrer, na época lá de Ubaldi, que nem podia imaginar isso, né? Não tinha nem a China para entrar nessa balança. Você imagina Nostradamus falar isso em 1500 e pouco. É mole não, né? 1555 foi publicada a teoria de Nostradamus, as profecias. Vamos. Agora, também tem outro tipo de tradução, né? Que muito o Caibá Scutz faz, no livro também do Nelson Lobo também faz, que é o seguinte: o cavalo branco significa o evangelho, certo? Ou seja, saiu para vencer. Esse cavalo, então, teria como símbolo o evangelho. O cavalo vermelho seria o símbolo da guerra. O cavalo preto seria o símbolo do mercantilismo. E o trabalho, e o amarelo, o verde claro, seria a fome e a peste. Então, logicamente, que aqui é uma individuação coletiva. A que o balde apresenta é uma individuação pessoal, personal, individual, né? Então, como nós fizemos, individuação coletiva, principado do mundo, igreja apóstata e os reinos. Como individualidade personificada, nós temos então o príncipe do mundo, o papado, representando a maior igreja apóstata, e temos o anticristo, ou o assolador. Então, isso aqui é uma interpretação também bacana, né? Porque ela traz uma visão coletiva do símbolo. E você pode olhar que dentro daquilo que se fala no Apocalipse, essa interpretação cabe muito bem. Próximo. Agora, como é que nós interpretamos isso hoje, né? Então eu trouxe, baseado em Nostradamus, uma interpretação das profecias de Nostradamus, tá bom? Gente, eu estudo Nostradamus há muito tempo e sempre apanhei de Nostradamus. A pior tristeza do mundo é estudo de Nostradamus, porque ele escreveu num francês arcaico. As traduções são muito ruins. A precipitação em querer caracterizar cada coisa é muito ruim. Um dos melhores livrinhos, eu até trouxe o livro para vocês verem. Um dos melhores livros que eu conheço de Nostradamus é esse aqui. Ó. É nesse aqui que, inclusive, tem as citações. Nós pegamos a tradução dele para colocar aqui para vocês. É o que eu mais gosto. Tem vários, né? Mas, assim, o que mais me aproxima, porque você apanha muito estudando Nostradamus. Olha, eu leio Nostradamus há tanto tempo e não tem um conhecimento sólido, nada, pela dificuldade que nós temos na interpretação. Esse aqui eu gosto muito, que é escrito por um repórter, é escrito no sentido somente em relação à Terceira Guerra Mundial. Então ele é muito interessante, essa passagem. E
foi nele que eu baseei para trazer a tradução para vocês, tá bom? Muito bem. Então vamos? Olha bem o que eu escrevi aqui. Cenários prováveis. A pergunta que está lá em Mateus. Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então nós vamos fazer aqui agora uma visão panorâmica dos vários cenários que nós estudamos nesse curso. Eu peguei os principais para chegar até o cenário da interpretação que nós vamos dar a esses 4 cavalos e mostrar Nostradamus falando sobre isso. Então vamos lá, beleza? Então vamos ver. O que nós aprendemos primeiro? Que é preciso ter cautela. Vocês estão vendo que nós procuramos ter essa cautela, mostrando como hipótese, mostramos que não tem dia nem data, mas é no 3º milênio e o tempo já chegou. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Isso aqui tudo é do Cristo. Próximo. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, enganarão a muitos. Então daí o cuidado que a gente tem que ter na cautela, no estudo, mas também não negar a verdade, com a desculpa de ter medo de ser enganado, porque aí você está caindo no lado oposto, sendo enganado do mesmo jeito. Próximo. Haverá guerra, fome, peste e terremoto. E vós ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então guerra, fome, peste e terremoto são as situações de todos os séculos depois do Cristo. Próximo. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então, tudo isso que ocorreu até hoje, a partir do Cristo, que isso aqui é o ensinamento do Cristo, não que não tenha acontecido antes, é o princípio das dores. Né? O princípio das dores, porque o cristianismo, quando veio ao mundo, colocou o mundo numa nova maturidade, num novo período. Né? Próximo. Escândalos, traições, ódios e iniquidades. Agora ele está falando para essa época. Olha o que ele diz aqui. Ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então isso é o que mais nós estamos tendo aqui, né? Escândalo, traição e ódio recíproco. Pega o nosso país, então, um exemplo disso aqui todos os dias, né? E ele fala, ó, nesse tempo, ou seja, no tempo do fim, o tempo próximo do fim, ó. Então, nesse tempo aconteceria isso aqui. E ele ainda adverte. Vamos lá? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, mesmo aqueles que seguem ou buscam seguir o Cristo, aqueles que tentam fazer uma renovação, em determinado momento vai deixar. Né? Devido ter tanta iniquidade, ter muitas vezes a revolta, esfria o amor. Então, isso é uma advertência para a gente. Então, esse cenário provável aqui, se diz desde o processo da cautela, passando pelas guerras e terremotos e chegando no dia de hoje, principalmente no nosso país, a importância de manter o amor e manter o trabalho. Próximo. Continuando com cenários prováveis. O fim e a salvação. Ah, então não é o fim ainda, essas coisas? Não. Quando é que é o fim? E este evangelho, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Então pronto, o fim é a pregação do evangelho em todo o mundo. E isso não só ocorreu por vários missionários, nós temos missionários para tudo quanto é lugar nesse mundo pregando o evangelho de Jesus, como hoje em dia pelas redes sociais, isso aí está disponível para todos os seres que assim quiserem. Lembrando que todas as outras religiões também são missionários do Cristo. Próximo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, nós temos de perseverar até o fim, ou seja, até a mudança desse ciclo, até o início do mundo de regeneração. Então a perseverança é totalmente contrária àquele que esfriou o amor lá. Perseverar até o fim. Esse fim aqui é o fim do ciclo. Agora está bem claro isso para a gente. Então quem perseverar até o fim será salvo. Próximo. E aí eu coloquei aqui a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre os trabalhadores da última hora, para mostrar que se a gente perseverar, somos capazes de ser salvos, como eu já tenho insistido muito nesse curso aqui. Estes que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias, e receberão a mesma recompensa, que digo, recompensa maior. Lógico, que vai trabalhar uma hora e vai poder fazer a mudança. Eis no momento de embolsar o salário,
empregar bem a hora que vos resta. Olha bem o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O momento é agora. É a hora de embolsar o salário. E ele diz bem claro: empregai bem a hora que vos resta. Então essa é a nossa tarefa, esse é o nosso momento, essa é a nossa oportunidade, mas temos de perseverar até o fim, não adianta deixar esfriar. Próximo. As gerações. Aí o Kardec, na Gênese, explica como é que vai dar toda essa mudança, né? A geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, temperada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deva marcar a nova fase da humanidade. Então, essa geração que vem vai começar a colocar, e todo o processo vai ser moral. E essa substituição de geração, aquela que vai, aquela que fica, vai criando as possibilidades de um novo mundo. Próximo. E aí nós vimos lá com Emmanuel, né, na lição que nós citamos na semana passada. Homens da perturbação, portadores e destroços de lágrimas. Os filhos do trabalho que semeia alegria, a reconstrói o edifício da vida. Então a geração que desaparece são os homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas. A geração que vem, Emmanuel chama de filhos do trabalho, que semeiam alegria e reconstrói o edifício da vida. Então, quem quiser participar de um ou do outro, escolha seu time e as consequências também. Próximo. Nós vimos que esse processo está ocorrendo agora na sua fase mais aguda, mas ele é ciclo milenar, né? E aí, nós já tínhamos visto com a mensagem do enviado de Ismael que ele fala o seguinte: uma renovação se processa de há muito para a humanidade. E nós vimos que é de há muito mesmo. Quer ver? Vamos relembrar? Então, em termos evolutivos, nós gastamos mais ou menos 15 milhões de séculos e mais ou menos 1 bilhão de anos só para conquistar o pensamento contínuo. Então, isso aqui, olha a quantidade de tempo que se levou na Terra para chegar ao pensamento contínuo. Há 500 mil anos atrás, como é que diz a irmão Áureo, houve a encarnação dos primeiros homídeos. E há 40 mil anos, como disse o Chico, a encarnação em massa dos capelinos. Olha o tempo que já levou isso aqui, gente. E há 1260 anos, o final do ciclo da civilização atlântica. Então, é uma renovação que se processa muito para a humanidade. Nós estamos chegando só no apogeu, por isso que a vinda do Cristo é o momento da maturidade. Próximo. E aí, aquilo que nós já mostramos, o século XX, as lutas titânicas do século XX constituem uma enorme preparação. Humberto de Campos, que é exatamente o que marca a transição entre os dois mundos. Próximo. Bittencourt Sampaio, século XX, assinala a transição entre a morte do mundo material e o nascimento de uma nova era. Mais claro do que isso, impossível. Próximo. Emmanuel, o caminho da luz. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, falando de Capela, como ora acontece conosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Nós estamos vivendo um crepúsculo de civilização. E o século XX marcou a transição de uma fase para outra, um antigo mundo para a nova era. Próximo. Cenários prováveis, vamos lá. O ciclo da destruição. Aí Bittencourt Sampaio fala: uma onda de destruição parará sobre a Terra. Beleza? Nós vimos que essa onda já está em domínio e está chegando no seu apogeu e já tem 277 anos. Começou no século XVIII. Se colocarmos no ciclo a partir de 1740 a 2017, são 277 anos que o ciclo de destruição na sua fase mais aguda ocorre. Próximo. E aí, o enviado de Ismael diz: vem precedida de muitas dores. Nós vimos, né? Só no século XX foi 2 guerras mundiais. E lá sua voz já falava na mensagem do perdão, né? Um grande batismo de dor é necessário, a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio livremente violado. Grande mal, condição de um bem maior. Está aí, nas grandes mensagens. Próximo. Aí a gente fala: o que fazer? O que eu devo fazer? Eles também orientam. Bittencourt Sampaio fala: orai e vigiai, mas sobretudo amai muito. Então não pode esfriar o amor, ó o amor aqui, não pode esfriar. Isso que você tem que fazer, orar, vigiar e orar muito.
É por isso que nós vamos fazer lá, estudar sobre oração, que dá tempo da gente, pelo menos, orar e vigiar, né? O amor a gente vai dando um jeito, vai servindo alguma coisa aos outros. Próximo. Só retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores e as alturas espirituais. Emmanuel. Então nós temos que ir para o lado mais sólido, mais desenvolvido da nossa alma e para as alturas espirituais para poder aguentar o embate nesses momentos. E Bittencourt Sampaio, fazer parte da caravana dos bons obreiros, entregar-lhes as fileiras, que Bittencourt fala que essa caravana nunca se desfaz. Então é isso que nos compete fazer. Está bem resumidinho e fácil da gente entender. Próximo. Mas tinha as profecias que deveriam acontecer antes, né? Nós mostramos que são 3 profecias que deveriam acontecer antes que ocorresse o final. Está aqui, ó. O reino de Deus vos será tirado e será dada uma nação que dê os seus frutos. Lá no Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho mostra que por volta do ano 500, antes do ano 500, esse processo foi tomado de decisão pelos altos espíritos superiores através do Cristo e foi dada a nação, e essa nação é a nação brasileira, igualzinho Jesus tinha predito. Próximo. Depois, era necessário o Consolador vir, né? Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, o Consolador veio, né? Nós mostramos que inicia lá na noite de Pentecoste e a codificação em 1857. Aconteceu depois desse aqui. Próximo. E, seguindo o que os grandes profetas disseram sobre Israel, aqui está a passagem de Ezequiel que nós estudamos, pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e o trarei de volta para a sua própria terra. A volta dos judeus, que ficou com uma data aqui entre nós em 1948, com o marco da volta dos judeus. Está claro? E nós estudamos isso aqui na aula, 11ª aula do primeiro curso, nós estudamos isso aqui. Próximo. Os sinais. Agora, como é que eu faço? Nós já vimos que não tem jeito de definir época nem horário, mas eu posso definir sinais. E Jesus falou que se eu estudasse os sinais, eu teria certeza. Certeza dentro dessa visão que nós estamos tendo aqui, né? De probabilidades. Então, olha aqui como o mestre fala. Quando virem cumprir-se os acontecimentos de que vos falei, podem ter igual certeza de que o reino de Deus está próximo. Então, eu tenho de estudar os acontecimentos. O que mais que eu tenho de estudar? Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, hoje eu trouxe esses sinais aqui para a gente poder identificar. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, eu tenho de estudar os acontecimentos, certo? Principalmente os que Jesus falou, ver coisas espantosas e sinais no céu, certo? Que são fatores que vão ocorrer. E nós vamos ver hoje como nós tratamos sobre isso. Próximo. E ele diz bem claro que a maioria... E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, a maioria não vai ver, vai ficar nessa lorota que a gente já vê aí há muito tempo. Certo? Então, são os 3 campos que a gente tem de analisar bem, para que a gente possa ter uma visão mais aprumada dos cenários prováveis. Próximo. Pessoal, aqui então está a interpretação nossa, igual o Baldi fez, baseada em Nostradamus, para que a gente possa fazer esses grandes reinos ter uma visão mais elaborada. Então, qual é a nossa interpretação? O cavalo branco, certo? Significa o eixo, Estados Unidos, Inglaterra, Israel e também Europa. E aqui nós destacamos a Alemanha, a França e Roma, que é a igreja. Então, você vai ver que Nostradamus fala muito desse eixo aqui. O cavalo vermelho é a Rússia, o cavalo negro árabe, mundo islâmico, principalmente pensando no petróleo, que foi sempre o elemento financeiro deles, e a China atual como o cavalo amarelo. E o anticristo sai de um desses polos aqui, ó. O anticristo, o assolador, o grande destruidor, vem de uma dessas correntes e dessas forças aqui. Certo? E nós vamos mostrar agora com Nostradamus que, na verdade, será todo um processo triplo, de 3 reinos. Porque a Rússia e os Estados Unidos se unem, coisa impensada, né? Imagina, ele está falando disso que os Estados Unidos nem existia ainda direito, né? Porque ele está em 1555, você imaginou? 1500 que vai ser a descoberta aí do Brasil, 1490 e pouco dos Estados Unidos,
Então você imagina, nem estava sendo feita. E ele já falava da união da Rússia com os Estados Unidos. E o mundo islâmico, que representa o grande foco, e eu estou falando árabe, porque não só os árabes, mas o mundo islâmico não é bem a palavra, porque o islamismo não é nada disso. Mas é porque tem islâmicos por todo lugar e muitos deles podem se dedicar a essa visão deturpada, assim como fez também nas igrejas, né? E a China, que hoje é uma grande potência do mundo. Então essa daqui são a visão provável. E outra coisa que é interessante, segundo alguns estudiosos, principalmente nesse livro, o profeta Nostradamus tem mais ou menos 265 quadras sobre uma possível terceira guerra mundial. Gente, é impressionante. Quando você vai estudar isso aqui, que lembra que Nostradamus publicou em posição de centúrias, são mil versos, né, com quadras, cada um formado de 4 linhas, e ele tem 265 quadras só sobre a terceira guerra mundial. É muita coisa, né? Vamos ver algumas coisinhas que eles nos ensinam. Cenário provável, nunca se esqueça disso. Olha aqui que Nostradamus fala, hein, gente? Publicado em 1555, então ele escreveu isso antes. Olha aqui que ele se fala, olha aqui que ele diz. Isso aqui é espetacular. Passarão os flagelos e o mundo se encolhe. Olha que coisa extraordinária. Haverá paz por muito tempo e diminuirá a população das terras. Foi exatamente isso que aconteceu, que diminuiu a parte rural. Na época de Nostradamus, tudo era rural. E ele diz, diminuirá a população das terras. O mundo encolheu. Foi o que aconteceu conosco. Olha aí tudo que foi criado depois de Nostradamus. Olha o que correu. E olha o que ele diz. Pode viajar sem segurança por ar, terra e através do mar e onda. Cara, isso é demais. Você imagina, naquela época ele falar em avião, viajar pelo ar. E onda. E foi exatamente a onda. A onda hoje é a maior viagem nossa. Não é a onda do mar, não. Aqui é a onda eletromagnética que hoje aí faz a internet. Mas então a guerra será novamente suscitada. Então ele diz que quando estava ocorrendo isso aqui, o mundo encolher, poder viajar com segurança por todos os meios e viajar inclusive por onda, a guerra viria novamente. É o sinal da terceira guerra que ele nos dá. E olha o que ele nos dá nessa quadra aqui, 5. Olha que espetáculo. Um dia, 2 grandes senhores serão amigos. Seu grande poder será aumentado. O novo mundo, então, estará no apogeu. Estados Unidos no apogeu. Ao sanguinário será determinado o número de mortos. Então é daqui, Um dia os 2 grandes senhores serão amigos. E você vai ver que agora mesmo ele fala até a localização. No apogeu. Todo mundo está falando aí do Trump, os índices americanos, mas só depois da eleição do Trump, os Estados Unidos cresceu em termos de trilhões, o PIB do Brasil quase 2 vezes. É ruim? Tá bom? Próximo. Os líderes. Olha o que ele diz aqui, Um homem repelente, perverso e infame, subirá ao poder e tiranizar toda a Mesopotâmia. Ele conseguirá amigos através da sedução e as terras terrivelmente negras pela destruição. Olha, isso aqui é a principal figura, né? Que é lá do mundo árabe, né? Que vai aparecer e que ele vai falar várias vezes aqui sobre ele. Um homem repelente, perverso e infame subirá ao poder e tiranizar toda a Mesopotâmia. Ele conseguirá amigos através da sedução e as terras terrivelmente negras pela destruição. Então muitos aqui pensavam no passado, né, que era o Saddam Hussein, etc. Mas você viu que não chegou a ser a visão que ele mostra nessa quadra. Próximo. O príncipe dos árabes. Gente, todas as datas de Nostradamus é tirada assim. Por isso que existe 1000 erros na profecia de Nostradamus. Que ele cita assim, quando Marte, Sol e Vênus estiverem em Leão, você não sabe qual a carta que ele está vendo. Não sabe qual a carta que ele via. Para você definir que Marte, Sol e Vênus vai ser em tal época, aí você põe a data. Então a maioria das datas que está em Nostradamus não são datas. Ele sempre previu dessa forma. E você não sabe, será que ele estava vendo uma carta espiritual? Será que ele estava vendo uma carta astronômica espiritual? Você não sabe. Então não tem como definir. O que ele define é o seguinte: o príncipe dos árabes, quando Marte, Sol e Vênus estiverem em Leão, fará o reino da igreja sofrer no mar. Então lembra, o reino da igreja, lembra o que nós já estudamos, o que é mar? Mar significa domínio, nações. Então, o príncipe dos árabes,
quando Marte, Sol e Vênus estiverem em Leão, fará o reino da igreja sofrer nas nações. Então haverá uma perseguição à igreja. E nós já vimos lá, na citação lá, que haverá realmente. Tanto é verdade que Pedro Romanos vem nessa época. Para o Irã, marchará quase 1 milhão de homens. Já pensou, naquela época, Nostradamus fala 1 milhão de homens? Era uma população que, impensada. Então, logicamente que esse 1 milhão aqui não significa 1 milhão só. Né? Significa uma quantidade imensa de pessoas, que para ele 1 milhão naquela época era uma loucura. E a verdadeira serpente também invadirá a Turquia e Egito. Então, isso aqui é o líder que nasce do mundo árabe. Aqui Estados Unidos e Rússia. E a época que isso aconteceria. Muito interessante esses quadros. Próximo. Os acontecimentos. Olha bem, não falamos aqui dos dois? Olha ele dando a localização agora. Quando aqueles do Polo Ártico ficaram unidos, Polo Ártico por quê? Sibéria e Alasca. Tá claro? A união da União Soviética e os Estados Unidos. Imagina, cara. Naquela época ele citar isso. Quando aqueles do Polo Ártico ficarem unidos, haverá terror. O medo no Oriente. O líder recém-eleito tremerá, embora conte com grande apoio. Enquanto, ao mesmo tempo, Rhodes e Turquia ficarão manchados de sangue árabe. Então, olha que coisa espetacular aqui. Ó. Né? Toda essa região, né, ali da Turquia, né, que é o símbolo, ficarão manchadas de sangue árabe. Ó, invasão árabe. O cavalo que nós colocamos como negro. Próximo. Olha bem o que ele diz aqui. Ó. Essa quadra é altamente enigmática. Ele vai falar sobre o líder árabe, quando ele vai nascer e onde ele vai nascer. Das 3 águas nascerá aquele que fará da quinta-feira seu feriado. Nunca se esqueça que o dia santo do islamismo é a quinta-feira. Né? Sua fama, exaltação, governo e poder aumentarão em terra e mar. Ele parecerá uma tempestade para o Oriente. Quadra 23. Então, aquele que fará da quinta-feira seu feriado. Né? Exatamente a parte aí das conquistas, né? Da religião. Sua fama, exaltação, governo e poder aumentarão em terra e mar. Ele parecerá uma tempestade para o Oriente. Ó, invasão do Oriente. E aí, com essas coisas que aconteceram essa semana, isso aí agora está fervendo, né? Próximo. E olha bem a parte preta lá, ó. Olha o que ele diz sobre o guerreiro árabe. O guerreiro árabe usará um capacete negro. Nós colocamos lá o cavalo negro também como símbolo, né? Próximo. Olha bem como é que isso aqui parece uma bomba nuclear, gente. Olha que citação isso aqui. Ou um foguete teleguiado. Olha o que ele diz. Ao nascer do sol, será visto um grande fogo. O ruído e a luz serão dirigidas contra Aquilon, dentro das terras do Círculo Ártico. Aquilon é o reino do norte, é o extremo norte. Então significa exatamente o Polo Ártico aqui e significa exatamente Rússia e Estados Unidos. Ao nascer do sol será visto um grande fogo. O ruído e a luz serão dirigidas contra Aquilon, dentro das terras do Círculo Ártico. Serão ouvidos gritos de morte, causada por instrumento de aço. Olha que interessante. E a morte virá através do fogo e da fome. E você vai ver que eu vou mostrar uma citação assim, que ele fala que depois disso aí, a partir do Ártico, virá um processo que vai causar muita doença. E provavelmente é radiação atômica. E olha o que ele diz, gente. Ó, causada por instrumento de aço. Exatamente a maneira que ele deveria estar vendo. Próximo. Cenários prováveis. Continuando. China e França. Lembra que eu falei da China, né? Olha o que está aqui na profecia de Nostradamus. Do além do Mar Negro e da Mongólia, China, haverá um rei que viajará na direção da França. Ele penetrará através da Alânia e Armênia, sul da Rússia. E na Turquia deixará a marca de seu bastão sanguinário. Olha o reino chinês aí, ó, fazendo a união desse processo todo. A nação republicana, que é o símbolo da França, do qual a grande cidade é a capital, que é Paris, não quererá submeter-se aos seus severos termos do inimigo, mas o líder partirá, chamando a batalha. E quando o inimigo atacar a ilha de defesa da cidade, a linha de defesa da cidade, ele se arrependerá. Então você vê que vai atacar a França, como mostrei lá, faz um eixo com os Estados Unidos do cavalo branco. Próximo.
Agora a igreja é destruída. Lembra que nós falamos da queda da igreja? Agora ele tem várias, eu só peguei algumas. Ó vasta Roma, sua ruína se aproxima. Não apenas suas muralhas, mas também seu sangue e substância. Olha que espetáculo. Não apenas a muralha, é a muralha do Vaticano, mas sangue e substância. Um líder ditará as ordens mais duras e lhe imprimirá sua marca hedionda. Fala-á receber a plena medida da destruição. Olha o assolador aí. A plena medida da destruição. Aí, olha só que bacana isso aqui. A fim de alcançar vitória sobre o crescente, que é os muçulmanos, que se expande extremamente, o líder árabe, o governo de Roma pedirá auxílio à águia, que é o símbolo dos Estados Unidos. Cara, o país nem tinha nascido ainda direito. A fim de alcançar vitória sobre o crescente, muçulmanos, que se expande extremamente, o governo de Roma pedirá ajuda à águia. Próximo. Continuidade. A destruição da igreja. Uma voz será ouvida do alto do Monte Aventino. Olha lá, o Monte Aventino que eu mostrei que são 7 montes. Roma. Fora, todos de ambos os lados. Tanto o lado árabe como o lado de defesa. Contudo, a cólera deles só será apaziguada com o sangue dos líderes da igreja. Olha a morte aí dos principais líderes. Continuando com a destruição da igreja. Quando o templo sagrado, São Pedro em Roma, ou o Vaticano, for saqueado, aqueles que são o poder máximo do ródomo profanarão coisas sagradas. Deles provirá uma doença extremamente mortal, e um líder não será condenado por fugir. Cara, o ródomo vai ser o rio da Europa, né? É quase 800 quilômetros, né? Olha bem, profanarão as coisas sagradas. E dele provirá uma doença extremamente mortal. Será que aqui nós não vamos ter uma guerra química? Uma guerra bacteriológica? Olha aqui. Quando o templo sagrado, São Pedro em Roma, for saqueado, aquele que não são o poder máximo do ródomo, profanarão coisa sagrada. Lembra que São Pedro de Roma aqui é o autor que está falando para poder explicar ele, né? Por isso que está entre parênteses, faltou um parênteses aqui. Profanarão coisa sagrada. Dele provirá uma doença extremamente mortal. Será que é uma guerra biológica? E um líder não será condenado por fugir. Olha aí, são símbolos que a gente tem de ver e esperar, né? Ver os acontecimentos. Próximo. Cenário provável. Ainda a igreja destruída. Olha bem o que ele diz nessa quadra. Quantas vezes você será capturado a cidade solar, que é o símbolo de Roma, manipulando leis pagãs e sem utilidade, seu mal acontece, você será subjugado. Olha a queda da Babilônia. Olha bem, desde o Oriente virão os impiedosos. Olha bem que é o mundo árabe que vai destruir. Para humilhar Veneza e os habitantes de Roma. Chegarão acompanhados pela frota líbia. Malta tremerá, as ilhas vizinhas serão esvaziadas. Olha bem que vai ter um terremoto aqui, ó, em Malta. E as forças líbias, ó, frota líbia que vai vir para completar lá a destruição da igreja. Próximo. Gente, presta atenção nisso aqui, ó. Um líder da igreja morrerá. Olha como é que pode ser a morte de um papa. Que você vai ver que vai ter a eleição de outro papa aqui na quadra de baixo. Ao perceber que tudo foi arruinado, e os remanescentes tentarão encontrar segurança. Ó, um líder da igreja morrerá, ao perceber que tudo foi arruinado. Arruinado tudo. E os remanescentes tentarão encontrar segurança. Pelo fogo que virá do céu, olha bem, os bombardeios, as bombas, a cidade será queimada quase inteiramente. Está falando sobre Roma, está falando sobre o Vaticano. Enquanto ao mesmo tempo haverá tremenda inundação, aos problemas geológicos, nós já estudamos isso. A Sardenha será humilhada pela frota norte-africana. Olha os africanos que vêm lá, né? Porque do mundo árabe também tem muito africano. E a igreja desocupará a sede do poder. Ó, vai deixar o país, vai deixar Roma. E olha o que ele diz agora, olha lá, se aquele lá for o Papa que morreu, vai ter eleição do novo Papa. E olha como ele diz, ó. Pela força de 3 reinos, quais são os 3 reinos? O polo Estados Unidos, junto com a Rússia, o polo China
e o polo árabe. A Santa Sé será mudada para outro lugar. Olha, a tentativa de sobrevivência, onde um novo Papa receberá o Espírito e haverá uma nova sede do poder da igreja. Então, quando aqui for destruída, vai sair do país de lá, vai para outro lugar, ele não fala qual é, e fala que vai ter eleição de um novo Papa. Quem sabe esse não é o Petrus Romanos que nós vimos lá em Amalaquias. Próximo. Sinais no céu. Lembra que vai ter grandes sinais no céu. Olha o que ele diz. A grande estrela arderá por 7 dias. As nuvens causarão o surgimento de 2 sóis. Um enorme cão uivará a noite inteira. Você não sabe o que é isso aqui, né? Se é uma arma, se é alguma coisa. Quando o grande pontífice mudar de país. Então, na hora que o pontífice mudar de país, vai aparecer o segundo sol. Lembra? Quando o segundo sol chegar. Certo? E esse segundo sol tem 200 mil hipóteses sobre ele, inclusive que é a visão do planetão, né? Mas você vê que é surgindo de 2 sóis, olha, ó, as nuvens causarão o surgimento de 2 sóis. Sim, porque as nuvens é reflexão, né? E olha bem o que ele diz ó, sobre a crueldade. Olha bem o que ele diz sobre essa invasão. Lágrimas, gritos e lamentos, uivos de terror serão ouvidos, porque eles têm coração desumano, cruéis, negros e frios. Olha só, negros e frios. Mas hoje que a gente está vendo aí, Estado Islâmico, que é exatamente isso aqui, né? Aqueles que atacarão as ilhas do Mediterrâneo, os nobres de Gênova e do Lago de Genebra, Lago de Genebra não esquece da ONU, né? Não esqueça aqui da Suíça, não esqueça da Suécia, né? Toda aquela região. Haverá derramamento de sangue, escassez de trigo e nenhuma misericórdia. Certo? Muito dentro de tudo aquilo que nós estudamos. Próximo. Cenários prováveis. Outros acontecimentos. Uma grande fome será causada por onda produtora de doenças, a qual será levada por prolongada chuva, vindo do Polo Ártico. Olha aqui, aquele Polo Ártico que recebeu a bomba. Ó. Olha como é que parece isso aqui ser uma chuva negra. Uma grande fome será causada por uma onda produtora de doença, uma onda, ó, o qual será levada por prolongada chuva vindo do Polo Ártico, onde caiu a bomba. Uma grande montanha esférica, pessoal, presta atenção nisso aqui, ó. Uma grande montanha esférica, com cerca de 1,5 km de diâmetro, quando a paz der lugar à guerra, fome e inundação, rolará pronta sob ponta, então afundando grandes nações. Então isso aqui é aquilo que tem muitas previsões sobre isso, o meteoro que cai sobre a Terra, né? E você vê que ele fala exatamente aqui, ó, quando der lugar à guerra, fome e inundação. Isso aí tem vários, tanto profetas maiores, como profetas menores, como no mundo atual, alguns anos atrás, que fala sobre a ocorrência desse fenômeno aqui, ó. E olha aqui que ele diz. A Grã-Bretanha você vê que está apagada, mas você vê por quê, ó. A Grã-Bretanha, compreendendo a Inglaterra, será inundada muito alto com água. Ó, aqui vai ter inundação. E a Grã-Bretanha vai ser uma das primeiras inundadas. Tsunamis, né? Próximo. Outros acontecimentos. Quando o Sol, Roma, for pilhado pela Lua, árabe, ó, você vê que o ataque lá vai ser árabe. E suas igrejas compuscadas, lembra que eles fariam tudo isso no mundo todo em relação à igreja, os mares, né? 2 rios ficarão vermelhos de sangue. Né? Provavelmente os rios lá de Roma. Sobre a Espanha, o reino espanhol ficará desolado. Perto do rio Ebro, norte da Espanha, serão feitos ajuntamentos, quando em maio as terras forem abaladas. Eles se consolarão de suas perdas nos Pirineus. Você vê a Europa toda invadida. Próximo. Outros acontecimentos. Aqueles que se julgam seguros, ó, falando aqui da Inglaterra de novo, exatamente como a Inglaterra se julga, né? Serão destruídos subitamente, através de 3 poderes em guerra, já sabendo os 3 poderes. Eixo Estados Unidos, União Soviética, ou Rússia, Estados Unidos, Rússia, eixo árabe ou islâmico e eixo China. Através de 3 poderes em guerra, o mundo ficará perturbado. O inimigo tomará a cidade marinha, a cidade de Londres, e seus habitantes sofrerão pela fome, fogo e inundação. Doença e todos os males serão multiplicados. É por isso que a Inglaterra
não se fala nela, né? Que vai receber logo de início do processo, se esse for o cenário que for ocorrer. Olha bem isso aqui, gente, ó, para a gente não achar que as Américas estão livres, né? E olha bem que é exatamente as ameaças que estão pesando sobre hoje. Ele também lançará raios, primeiro muitos, com alvo certo, depois poucos e ao acaso, bem no interior das Hespérias, que é as Américas. Olha aqui, ó. Olha os foguetes teleguiados. Ele também lançará raios, primeiros muitos, com alvo certo, depois poucos e ao acaso. E isso sobre a América. Próximo. O céu parecerá arder. A partir do paralelo 45, o fogo se aproximará da grande cidade nova, que é Nova York. Dá até o nome, dá até o paralelo. Em um instante saltará enorme chama dispersa, quando os franceses foram submetidos à prova máxima. Enquanto os franceses estão sendo invadidos lá, que nós vimos a invasão de Paris, vai ocorrer isso aqui nos Estados Unidos. Ó, e a destruição de Nova York, provavelmente por uma bomba. Ó, o céu parecerá arder a partir do paralelo 45. O fogo se aproximará da grande cidade nova, Nova York. E vai acontecer também os problemas vulcânicos que fala, né? Tem até várias passagens aí no WhatsApp, muita gente já me mandou isso aqui, e Nostradamus fala sobre ele. Fogo vulcânico do centro da Terra causará um terremoto em torno da cidade de Nova York. Está aqui, ó. Próximo. Outros fatos. Um comandante militar penetrará fundo no Novo Mundo, nas Américas, e alguns dos conquistados o acolherão com satisfação. Que parece muito América Central, América do Sul. Mas causará tal efeito a revelação de sua perfídia que os cidadãos cancelarão as festividades para a sua chegada. Vão aceitar esse líder, né? Haverá um grande derramamento de sangue. Forças malignas chegarão por terra, mar, por ar e pelo céu, e causarão confusão, fome e doença entre as nações. A grande guerra. Agora, como é que isso aqui vai se resolver? E aqui tem algumas casas que ele fala do final da guerra. Com um grande furor, um líder romano e um belga humilharão os árabes e as suas forças. Com intensa fúria, perseguirão o povo africano, desde Gibraltar e desde os Balcãs. Então você vê, ó, romano e belga humilharão os árabes. Uma nova força ocupará o novo mundo, os aliados marcharão contra a Síria, Judéia e Palestina. Isso aqui é importantíssimo, que é o Armagedon do Apocalipse, ocorre na Palestina. E o grande exército árabe se desintegrará. Tudo isso acontecerá no espaço de um mês. É o final da guerra. Certo? E dentro da batalha da Armagedon, que também está no Apocalipse. Pessoal, então você vê que é um processo enorme. E você vê que nós temos várias passagens de Nostradamus que falam sobre isso. Essa é a melhor tradução que eu mais gosto. A visão mais próxima da nossa realidade atual. E ele já é um livro antigo, porque ele é escrito lá nos anos 80. Então é muito interessante. Agora, no momento que ocorre tudo isso aqui, não acabou não. Aí nós vamos entrar em quê? Naquilo que nós já estudamos. Vamos lá? É um grande batismo de dor. Volta lá, por favor. O apogeu, a grande tribulação. Então isso aqui é Jesus falando para a gente. Depois desses acontecimentos todos, vem o quê? Olha o que fala. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e não pouco há de haver. É aquilo que o pessoal fala, né? Que é o eixo da Terra, a modificação do eixo da Terra, que é aquilo lá que o Nostradamus fala, né? Provavelmente pode ocorrer outros meteoritos, né? Que vai cair sobre a Terra. Então, logo depois de todo esse processo, aquilo que nós vimos lá na mensagem de sua voz, né? Um batismo de dor dado ao processo que o homem realizou. Aí que vai acontecer o quê? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É um processo tão danado que todo mundo poderia morrer na face da terra, mas devido aos escolhidos, não vai ser assim. Próximo. E aí, também em Mateus, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Estrela cair do céu, provavelmente pode ser chuvas de meteorito. Muito bem, gente.
Esses são os possíveis cenários, as possíveis profecias sobre uma terceira guerra mundial, a confirmação da destruição do Vaticano, a queda da Babilônia, e ao mesmo tempo, quais são os cenários que nos esperam, né? Quais são os cenários que estarão na Terra? Olha como é que a gente tem de se preparar. Se esse cenário vier, e se vier nessa proporção dita com tanta antecedência, quase 500 anos antes da nossa era, da nosso momento aqui, se esses cenários forem realmente esses aí, ou dentro dessas variáveis, então, consequentemente, nós teremos momentos muito difíceis, muito mais difíceis que nós estamos vivendo aqui. Muitas vezes a gente fala assim, ai meu Deus, agora a gente esquece que tem pessoas que já estão vivendo isso, né? Aqueles refugiados que a gente vê todo dia aí nos jornais e na revista, o povo sírio, né? As mortes e os processos que a gente vê urbano, né, nas cidades brasileiras, por exemplo, tem muita gente já vivendo isso. Se isso não chegou com tanto impacto até nós, é por questão de tempo. Então a gente muitas vezes fala assim, ah não, mas eu estou livre, isso aqui não vai ocorrer, mas essas situações já estão ocorrendo com muitas pessoas, com muitas situações, com muitas pessoas que têm passado por esse problema. Eu fiz questão de mostrar aqui a grande tribulação e mostrar todos os acontecimentos possíveis, para que a gente tenha uma ideia de cenário, de possibilidades de ocorrência, para que a gente possa realmente nos manter consciente e ver a importância que é, tanto encarnado como desencarnado, o preparo interior, para que se esses momentos realmente vierem, a gente não só não esfriar o amor, como não cair na revolta e como não cair também dentro do desequilíbrio e nos tornar um destruidor. Então está aí para que a gente veja e a gente vai esperar para ver se esses sinais ocorrem ou não e vamos observar. E ocorrendo, a gente já tem mais ou menos uma sequência do que poderá vir depois. Beleza? Então nós vamos dar um tempinho aqui, logo 5 minutinhos, para que o Estevão possa estar aqui conosco, para que a gente possa fazer um pouquinho das perguntas e terminar. Desculpa o horário de hoje, mas hoje já começamos quase 25 minutos atrasados, né? Então por isso que o nosso horário ficou um pouco mais difícil. Mas pelo menos a gente termina a nossa 14ª aula. Vamos lá, 5 minutinhos só. Pessoal, hoje nós vamos voltar àquele modelo antigo da TV Ibis, lembra lá no início? Hoje o Estevão vai ter de ficar fora das câmeras, porque devido ao problema técnico que nós tivemos, ele está numa posição que ele não pode sair. Então, hoje ele vai falar só no microfone, enquanto que nós vamos ficar aqui. Então, nós vamos voltar um pouquinho ao passado. Vamos lá, Estevão. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os companheiros da TV Ibis. A gente tem aqui vários companheiros nossos, né? A Sandra Farage, a Thelma, o Mário, o Cleito Starling, né? Tava todo mundo ansioso pelo início da aula, então a gente teve um probleminha técnico aqui com os nossos equipamentos, mas, enfim, conseguimos ir resolvendo aos poucos, né? Brasília quando chove, gente, é um horror. E hoje choveu aqui, principalmente na região onde nós estamos, aí as coisas complicaram. A Neuzinha, nossa querida Neuzinha lá do Regeneração, também nos mandando seu abraço. O Alan Coqueiro e o Petro Frade. Ele faz uma seguinte pergunta. Maurício, quando Chico Xavier fala no programa Pinga Fogo sobre uma data que foi estabelecida pelas potências terrestres a respeito da Terra, em que a humanidade, após a ida à Lua, o homem teria mais 50 anos para viver sem guerras, e que a partir desse período a humanidade teria um impulso no seu momento evolutivo, se conseguimos ficar sem guerras de extermínio, como disse Chico, teríamos uma era de transformação que culminaria no início do processo de regeneração. Assim, essa afirmação do Chico estaria nos dizendo que conseguiríamos avançar mais rapidamente na transformação da humanidade? Sim, nego, mas só que se você for olhar bem, pega o que o Chico falou, ele não diz dessa forma. Eu não encontrei nenhum filme do Pinga Fogo que fala dessa maneira. Quem fala dessa maneira vai ser o Geraldinho, que faz uma tradução do que o Chico falou para ele. Mas se você pegar todos os filmes, eu já fiz isso várias vezes, e for ouvir, a maneira que ele fala não é essa conotação nesse
nessa posição. Por quê? Porque nós não paramos de ter guerra a hora nenhuma. Guerra de extermínio, olha lá na Síria, segundo alguns cálculos, são 490 mil. Se pegar só aqui no Brasil, nós matamos mais do que já matou na bomba atômica, por ano. Olha aí a última pesquisa que foi feita. Então, quer dizer, eu acho temeroso essa interpretação assim. Eu prefiro permanecer dentro de uma visão, que é essa visão que nós estamos oferecendo aqui, como probabilidade, dentro dessas datas que nós tentamos no máximo chegar perto, entendida ela como período, mas não consigo ver nos vídeos do Chico, ou nas entrevistas do Chico, olha que eu fiz uma avaliação completa, eu li todos esses livros, algo com a substância tão forte como é dito pelo Geraldinho. Não que eu estou desacreditando ou achando que ele está fazendo alguma coisa errada ou que as pessoas que estão defendendo essa ideia seja de menor valor. Não. Porque tudo como é hipótese e tudo aquilo, cada um tem uma verdade a trazer, tem uma contribuição a trazer. E como é um processo dificílimo para quem é evoluído igual a gente, para poder chegar numa visão ampla, tão grande, que se refere ao mundo, às questões do universo, então, logicamente, que não. É uma visão, é um campo de ação. Esse campo de ação, se eu procuro dentro dela tirar algumas visões que complete a visão que eu ofereci aqui no nosso curso, nem por isso, muitas vezes, eu aceito-as 100%. Eu olho como uma onda de probabilidade, como uma possibilidade, como um processo em que poderá ocorrer, e dentro daquilo que eu encontrei do Chico, seja escrito ou seja falado, o que eu encontrei de relevante eu trouxe aqui para vocês, para que a gente possa ter uma base por aquilo que ele escreveu, por aquilo que ele falou diretamente. Agora, indiretamente, cada pessoa é responsável por essas revelações e a gente tem também como ondas de probabilidade e não com uma certeza tão grande ou com interpretação já fechada e já caracterizada como do Chico. Ele complementa a pergunta dele, falando assim, como isso implica na teoria dos ciclos? Pelo que eu entendi, os ciclos são uma regra de acontecimento. Não seria a afirmação uma outra hipótese? Não. Se você pegar os ciclos e estudá-la bem, você lembra o que o Emmanuel diz lá no Caminho da Luz? Você tem que saber exatamente onde aplicar o ciclo. Então nós vamos ver que o ciclo é uma onda de probabilidade. E como é um ciclo, significa retorno numa oitava superior dos processos. Agora, o grande problema do ciclo é saber aplicá-lo. Ou seja, buscar os campos, eu mostrei para vocês aqui na aula passada, inúmeros ciclos que nós pegamos e eles coincidiram com as datas que nós estávamos estudando. Então, logicamente que o grande problema é saber aplicar esses ciclos em termos do estudo da espiral. Mas os ciclos quer dizer o quê? A grande possibilidade de acontecimento. E não a quebra do ciclo, porque nós vimos que os ciclos eles podem ser caracterizados de vários potencial. Mas o problema é você achar as referências para aplicar o ciclo. Esse é dificílimo. Ok. O Luiz Carlos Menezes, lá de Aparecida, fez uma pergunta aqui que vamos ver se vai ser possível. Perfeito. Dá para fazer uma análise, mesmo que rasa, da evolução de Ubaldi do ponto de vista individual e coletivo, a partir de Pedro, Luís XIV e chegando ao Pietro Baldi? Ô, nego, não vai dar para a gente fazer isso aqui. Deixa a gente fazer isso lá quando a gente estudar trajetórias no segundo semestre do ano que vem, que eu vou pegar inclusive as vidas dele para fazer isso. Mas esse tema dentro da nossa aula não é possível, você falou mesmo. Não é possível a gente fazer essa abordagem agora. Mas pode deixar que no curso do segundo semestre do ano que vem, nós vamos falar sobre trajetórias e nessas trajetórias nós vamos estudar as encarnações de Ubaldi. A Kênia Queiroz. Boa noite. Essas previsões são para a Terra e nós provavelmente estaremos desencarnados e pelo tempo sem possibilidade de reencarnação por aqui. Estaremos passando pelo apogeu também aonde estivermos? Ô, gente, eu falei isso aqui tantas vezes. Que encarnado? Quem disse que a Terra é regida pelos encarnados? Esse processo ocorre nos dois planos. Você lembra que eu trouxe até uma passagem aqui de Kardec, dos espíritos, falando que é uma repercussão nos dois planos. Se você estudar, por exemplo, lá os mensageiros, vocês vão ver lá um posto espiritual sendo atacado por espíritos das trevas. Está lá, é só olhar lá nos mensageiros. Então você imagina como é que vão ser as guerras, entre aspas, no plano espiritual.
Como é que vão ser as repercussões emocionais, mentais? E eu falei isso aqui na aula passada. Para de achar que nós estamos encarnados, então essas previsões é para a Terra. Não, essa é a previsão para o planeta. É o planeta que está passando pelo processo. Você é encarnado ou desencarnado. E a mente nossa não muda porque morremos. As situações que a gente vive não vai mudar. Não é como se nós estivéssemos no plano espiritual vendo o que está acontecendo aqui embaixo, não. Nós vamos estar em curso no processo. O processo é para encarnado e desencarnado. É para os 22 ou 25 bilhões de almas que pertencem ao processo ainda de reencarnação na Terra. Independente de estar encarnado ou desencarnado. Olha lá as situações que os espíritos nos narram sobre o plano espiritual, quantas pessoas que se envolvem, olha a quantidade enorme de obsessores, a quantidade enorme de falanges que ficam presas na Terra depois de desencarnado. Então o processo independe disso. O que você precisa ver é o seu mundo íntimo, o mundo íntimo que define o que vai acontecer contigo, a sua ressonância que define o que vai acontecer contigo, é as suas ações, do seu sentimento e pensamento que vai ter isso. Não é porque você está encarnado ou desencarnado. A situação é a mesma. O processo é o mesmo, que vai depender da sua mente. Então é planetário, encarnado ou desencarnado. Vai depender das suas escolhas e das suas ações. Não é porque eu estou morto que, não, agora beleza, eu morri, então quem morreu, ótimo. Ora, que isso? E nós já falamos isso aqui desde o início do curso. Certo? Então, volta para a gente poder ver isso direito. Não independe. O problema é planetário. É por todo o planeta Terra, encarnado e desencarnado. E todos aqueles que estão jungidos ao processo encarnatório terreno. Só complementando, Maurício, ela colocou aqui, os nossos companheiros de Goiânia responderam, ela está começando agora os estudos. Aí o Rodrigo respondeu, então vai aí, Kênia, mais um complemento aí para os seus estudos, para as suas anotações. Vai ser, então vamos lá, vamos embora. A Josiane, doutor Maurício, quem seriam os escolhidos? Dá a impressão de que já estão delimitados, e isso confronta com a misericórdia divina. Poderia nos esclarecer? Obrigado. Os escolhidos é aquele que Jesus falou e que eu passei aí para mostrar para vocês. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Porque quem nos escolhe somos nós mesmos. É igual falar assim, Adão foi expulso do paraíso. Não foi expulso, foi auto-expulso. A mesma coisa acontece conosco. Quem escolhe o Cristo somos nós, porque nós já escolhemos, o Cristo já nos escolheu. Tanto é que dedica a vida dele, desde os primórdios, dos primórdios, dos primórdios do planeta, à nossa felicidade, ao nosso bem-estar. É nós que temos que fazer a escolha. A escolha está em nós. Quando fala muitos os chamados e poucos escolhidos, porque são muito poucos aqueles que levam a sério as visões do Evangelho e os ensinos do Evangelho. Então é nós, não é o outro não. Não é escolhido, fala assim, aquele lá é escolhido. Uma vez, eu estava numa reunião mediúnica e o espírito que estava comunicando, ele virou e falou, que nós tínhamos a oportunidade de ser os escolhidos do Cristo. Eu era muito novo, eu tinha uns 17 anos. Aí eu pensei, nossa, ser escolhido do Cristo é uma coisa fenomenal, né? Jesus está nos escolhendo. A entidade olhou assim para mim e falou assim, meu filho, quando você cata arroz e cata feijão, você escolhe o quê? Aí eu falei, a gente escolhe as pedras, os carunchos. Falei, pois é, esses são os escolhidos do Cristo. Certo? Então esses são os escolhidos, são aqueles que se dedicam a algo para a sua transformação, carregando dentro de si uma série de limitações e dificuldades, mas que podem optar por essa ação e consegui-lo fazer. E não alguém que tem uma virtude que é escolhida para o céu porque tem as virtudes do céu. Não, é sempre alguém em luta e em transformação, pelo trabalho e pela oração, para poder corresponder de alguma forma às orientações divinas. O Ivan Pazin fez uma pergunta, mas na explanação anterior você respondeu que ele falou do sentido de mudança dos trabalhos dos obsessivos, da categorização dos irmãos que estão sendo atendidos nos trabalhos. Então, o Ivan Pazin também, gente, que é o nosso companheiro tão antigo da TV Ibis, dos congressos Ibis, mandou para a gente um livro que essa semana eu estou acabando de ler, e vou trazer aqui para vocês, pelo menos na última aula, para poder fazer uma divulgação, que é um livro sobre transição planetária, sobre os momentos que nós estamos vivendo, que ele recebeu e que escreveu. Eu vou trazer aqui na próxima aula, tá ok? Correto. O nosso companheiro Sócrates mandou aqui no nosso grupo da TV Ibis
No livro Trilha de Libertação fala-se a escolha do gênio das trevas. O Desolador seria escolhido por aclamação pelos dragões? Não tenha dúvida. O Assolador são muitas vezes espíritos. Assim como nós temos aqueles espíritos que cooperam com o crescimento da vida. Olha aí o Bode, olha aí Bezerra de Menezes, olha aí Uri Persanufo. Quantas reencarnações que já vêm cooperando, um Chico, Madre Teresa, etc. Nós também temos aqueles que estão há milênios, né? Há milênios sem mudar. Semana que vem, quando nós falamos um pouco sobre o retorno do Cristo, que é a nossa última aula, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quantas pessoas que milênios ficam colaborando, né, com as iniciativas das trevas e muitas vezes reencarnam com propósitos menos dignos. E a vida permite, porque cada um de nós, coletivamente e individualmente, temos as oportunidades de mudança e de transformação. Ele agradeceu a resposta. A Kênia colocou aqui que levou uma bronca, mas ficou feliz com a resposta. Pessoal, presta atenção. As pessoas muitas vezes falam assim para mim, porque levou bronca. Não, gente. Eu considero a pergunta uma coisa de alta responsabilidade. Não só para quem faz, mas para quem responde. Então, quando eu falo incisivo, eu não estou dando bronca no sentido assim de negatividade. Eu estou dando a visão para poder penetrar, para poder ver. Não é no sentido de negatividade, de falar algo que vai machucar. Não. É porque eu sou incisivo mesmo. Todo mundo que já me conhece sabe que eu sou assim. Quer dizer, pego o taco de beisebol e rodo. Mas qual era a ideia? A ideia é de esclarecer, a ideia é da gente buscar a visão correta. Porque perguntar significa responsabilizar-se pelo conhecimento. E responder significa, acima de tudo, corresponder àquele conhecimento de forma coletiva. Então, logicamente, que a minha forma incisiva de falar pertence à minha maneira mesmo, sempre foi assim. Porque se você pergunta, você não só tem de raciocinar, tem de pensar, como também, daquele momento em diante, você se compromete em buscar a verdade a partir de você mesmo. Então, é assim que eu penso. E acho que a resposta ela é fundamental para que a gente possa ganhar energia dentro do processo de transformação. E não só perguntar por perguntar, saber por saber, mas saber para se responsabilizar e buscar o caminho, porque nós podemos ensinar outras pessoas a partir do próprio exemplo. Ok, Maurício. Beleza? Tem mais participações. Pessoal, terminamos a nossa 14ª aula. Semana que vem nós vamos para a nossa 15ª e o final do nosso curso com 30 aulas. Quer dizer, foi uma luta, né? Hoje, então, aqui vocês não imaginam como é que foi feito para poder a gente entrar no ar. Não foi fácil. Mas ao mesmo tempo é uma alegria. Semana que vem eu gostaria de falar um pouco sobre a holo-ressurreição e sobre o último êxodo, para que a gente termine. E se vocês tiverem perguntas e coisas que a gente ainda possa esclarecer antes de finalizar o curso, vocês, por favor, nos enviem, porque semana que vem a gente vai terminar lá em Goiânia e vai ser uma alegria terminar mais uma tarefa, mais um curso, o 11º, que já estamos aí algum tempo já no ar com vocês e tentando aperfeiçoar a cada momento. Um beijo grande. Vai ter o vídeo? Vai ter o nosso vídeo que foi feito sobre o suicídio, que era para mostrar no início da aula. Passou? Agora o vídeo final, né? Então tá. Então vamos lá. Vamos ver e até, pessoal.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org